Há 22 anos, a região passava pelo que é considerado uma das maiores tragédias de Santa Catarina. Os acidentes envolvendo ônibus argentinos em Pouso Redondo. Existem alguns acontecimentos que ficam para sempre marcados na história de uma cidade ou de uma região. E os dois acidentes envolvendo ônibus argentinos são um deles. Há 22 anos, mais de 40 pessoas perdiam a vida na BR-470 em Pouso Redondo, na já conhecida Serra da Santa. As imagens que correram o mundo até hoje são lembradas com muita tristeza. O primeiro acidente, que foi o mais grave, aconteceu aqui nesse ponto da BR-470 em Pouso Redondo, no dia 12 de janeiro do ano 2000, pouco antes das 6 horas da manhã. Um ônibus argentino que seguia em direção ao litoral de Santa Catarina bateu contra um ônibus aqui do Brasil. Resultado, 39 pessoas perderam a vida. Um terceiro veículo, um micro-ônibus, também se envolveu na batida no quilômetro 196 da rodovia. No ano 2000, uma equipe da RBA-TV foi até o local e fez as imagens do acidente. O cenário era de guerra. Vários corpos mutilados, já que o ônibus aqui do Brasil acabou arrancando o teto do ônibus argentino que descia a serra. A Clarice, que é comerciante na Serra da Santa, conta que muitas pessoas vieram tentar ajudar no resgate. Deu bastante trânsito aí na BR-470, trancou dos dois lados, muita ambulância, muito Corpo Bombeiro, Pouso Redondo, Taiol, Tacílio Costa, curitibanos, isso foi levado gente para todo quanto é lado. E o que ninguém poderia imaginar aconteceu no dia 13, um dia depois do primeiro acidente. Outro ônibus argentino acabou capotando e mais 5 pessoas morreram na hora e 42 ficaram feridas no quilômetro 194 da 470, também na Serra da Santa. Vários hospitais receberam as vítimas, mas grande parte foi atendida pelo Hospital Regional aqui de Rio do Sul. A Leila já trabalhava como enfermeira na época. Ela conta que o hospital não estava preparado para receber tantos feridos. Por isso, foi preciso chamar reforço de profissionais que estavam de folga. Ambulâncias chegavam a todo momento com muitas vítimas. Também foi preciso fazer uma triagem com base na gravidade dos ferimentos e também enfrentar algumas barreiras, como o idioma, por exemplo. O hospital foi isolado, entende? Onde a gente tinha a participação da polícia para nos ajudar, entendeu? E ela vinha pelas duas entradas, a entrada de baixo e a entrada principal de cima. E ali a polícia fazia a organização de qual ambulância era a primeira a ser atendida. Fazíamos uma pré-triagem entre médico e enfermeiro, inclusive o enfermeiro era eu, e nós encaminhávamos para onde esse paciente precisava. E se já havia dificuldade para atender tantas pessoas feridas, também foi difícil encontrar um lugar para colocar tantos corpos. Até um caminhão frigorífico foi usado. O Marcelo trabalhava na região na época do acidente. Ele conta que um dos momentos mais difíceis era quando os parentes precisavam reconhecer os corpos. E algumas histórias marcaram bastante. Nesse ginásio foi colocado os 38 corpos, né? Caixões brancos, né, de crianças que estavam no acidente. E aí cada familiar tinha que entrar dentro do ginásio e fazer o reconhecimento do seu ente querido, né? E aquelas cenas eram emblemáticas. Eu lembro de uma mãe que um filho tinha passado para medicina e ela deu de presente para ele, e o irmão daí veio junto, uma viagem para Balneário Camboriú, né? Que esse ônibus vinha para Balneário Camboriú, e os 2 filhos morreram no acidente. Ele lembra também as dificuldades para conseguir conservar os corpos, já que a região não tinha passado por nada igual. O IML ficava junto da delegacia, que ficava junto com o presídio, e aí os corpos inicialmente foram colocados na garagem, ao chão, com barras de gelo, né, para tentar preservar os corpos o maior tempo possível, até que a gente conseguiu lá o caminhão frigorífico para colocar os corpos. E até quem já está acostumado a atender acidentes precisou de forças para essa ocorrência. Foram acidentes que realmente marcou a nossa região, acho que até o estado e até o país, de certa forma, que foi um dos maiores acidentes, eu acho que se teve, né? E apesar das dificuldades para atender as vítimas e também as famílias, a Leila lembra que foi um momento de superação e de união de dezenas de profissionais. A gente é acostumado a ver isso, com certeza,
mas a gente tem um coração, né? Eu acho que no momento que estava acontecendo o acidente, na adrenalina que nós estávamos, a gente não tinha tempo muito para pensar, nós tínhamos que agir. Mas quando isso tudo acabou, não foi fácil para nós, porque daí nós começamos a pensar que tudo nós tinha feito, tudo que nós poderíamos ter feito a mais e tudo que tinha acontecido. E ali nós estávamos destruturados emocionalmente, mas nós tínhamos que estar bem porque os familiares estavam chegando e nós precisava acolher esses familiares. Passados 22 anos da tragédia, ela ainda continua viva na cabeça de muita gente. Olha, é dificilmente, às vezes, um dia que não passa alguém e pergunta sobre a tragédia dos argentinos, né? Isso ficou bastante marcado. E também me chama muita atenção a cena do ginásio, né? De cada aquela procissão, aquela fila dolorosa de pessoas que aguardavam para identificar um seu ente querido ali, né? E as imagens do acidente também servem de alerta para que os motoristas tomem cada vez mais cuidado. Que a gente viu que de lá para cá houve no primeiro momento uma preocupação do DENIT de sinalizar melhor o trecho lá, a serra, né? Se a gente for observar hoje, já se relaxou um pouco com essa sinalização, né? Que no primeiro momento foi colocada, houve toda uma preocupação com a sinalização, e se a gente for olhar hoje, a sinalização já está precária, já não se tem mais aquela sinalização que foi colocada no primeiro momento, carecia de uma melhor sinalização.